6 de novembro de 1964. Piracicaba vive uma tarde que entrará para a história. As últimas notícias que chegam à redação são de que o edifício Luiz de Queiroz ruiu pela metade, destruindo completamente o Cine Plaza. O edifício palco desta tragédia sem precedentes em nossa cidade era um monumento de arrojo e de orgulho aos piracicabanos, pela imponência de sua arquitetura e pela grandiosidade de sua construção. O centro de Piracicaba está coberto por uma densa nuvem de poeira. Ainda não se sabe a numerosidade de mortos e feridos. E sentei depois do almoço, conversando com minha mulher, recém-casada, e lendo jornal. Nisso eu ouvi um som surdo, assim, buf! Né? Parecia, não dava para entender, porque estava aqui, acho que uns 8, 10 quarteirões de lá. Né? Mas, de repente, pareceu uma nuvem de fumaça, de poeira, que foi cobrir a cidade. Piracicaba estava em processo de industrialização, assim como grande parte do estado de São Paulo, devido à queda dos preços do açúcar, principal produção do município e boa parte das cidades do interior paulista. A cidade focou na industrialização para sair da estagnação financeira. Uma das consequências foi a forte urbanização, que transferiu os piracicabanos das zonas rurais para o centro da cidade, além de atrair milhares de pessoas de diversas regiões do Brasil para o lugar. É interessante a gente notar o crescimento de Piracicaba nessa época através de alguns números. A população saltou da década de 50 para a década de 60 de 80 para 100 mil habitantes. Então, era um crescimento bem expressivo. E isso era algo característico da época. Há uma inversão da moradia da zona rural para a zona urbana. Isso caracterizava um crescimento da cidade em vários aspectos, né? Então, o populacional, crescimento do comércio, crescimento habitacional, educação. E Piracicaba refletia esse crescimento através da sua paisagem e da sua arquitetura. Os anos 60, na verdade, foram um momento assim, deslumbrante na época brasileira, não só no Brasil, também no mundo, né? E havia muita esperança no mundo naquela época, muita esperança. Então nós tínhamos os Kennedy, por exemplo, dos Estados Unidos, nós tínhamos o Papa João XXIII, com a famosa abertura Primavera da Igreja, nós tivemos Juscelino construindo Brasília, e Piracicaba acompanhava esse ritmo de uma maneira realmente espetacular. E nós tínhamos a chegada, a reeleição do maior prefeito de Piracicaba em todos os tempos, que era o Luciano Guidotti. Ele era um homem assim muito desenvolvimentista, um homem que praticamente não tinha, era semi-analfabeto, entende? Mas de uma vivacidade, uma inteligência impressionantes, e se tornaram uma figura poderosa em Piracicaba, inclusive uma das grandes fortunas da cidade. E Piracicaba se diferenciou das demais cidades do interior do estado, porque ela tem então a sua linguagem diferenciada, né? As escolas eram diferenciadas, então ficou um nicho cultural muito forte. E a própria modificação da paisagem urbana refletia este momento de pujança econômica. Com as construções, a verticalização das construções, nesse momento, final da década de 50, início da década de 60, representava a força de uma cidade. Então o surgimento das grandes construções representava isso. E o Comurba era isso, era o maior e mais grandioso prédio do interior paulista, e estava em qual cidade? Piracicaba. Então isso significava muito para essa cidade. Era indicativo de força econômica. Se a gente observar o desenho arquitetônico do Comurba, ele faz lembrar o edifício Copan de São Paulo, que foi projetado pelo Niemeyer. Então, imagine uma cidade querendo agregar características de valor e de força econômica e de modernidade para a época. Então, o Comurba representava isso. O desenho da sua fachada, do prédio, representava o diferente em arquitetura da época e se assemelhava ao grande prédio já construído na capital. A seguir.
o projeto do Comurba e as possibilidades que giram em torno do desabamento. No bloco anterior, você soube um pouco sobre Piracicaba na década de 60 e o que o Comurba significava para a cidade. Enquanto a estrutura em si, ela era muito diferente, né? Porque as duas extremidades se apoiavam em dois pés em forma de V, que, segundo o calculista, poderia ser uma das causas da queda do Comurba, né? A possibilidade do aumento do número de andares, que ocasionou um sobrepeso. Há problemas também que podem ser relacionados com a fundação, com o estudo de solo para se levantar um prédio dessa magnitude, e também pode ser por uso de materiais de má qualidade. Eu acho que foi uma irresponsabilidade muito grande tudo o que aconteceu. Não temos provas de nenhum ilícito, nem podemos provar nada de coisas erradas, mas alguma coisa de misteriosa estava acontecendo. Então, gira em torno dessas três possíveis causas. Cada uma pode ter sua parcela? Pode. Será que agiram em conjunto? Pode. Né? O que aconteceu? A gente precisaria ter acesso ao laudo de perícia, que pode apontar um possível caminho. E esse possível caminho é o real, ou é tendencioso, ou ainda está sob influência política? Não se sabe. Então a gente tem que olhar de uma forma em que a gente consiga ampliar o nosso olhar para que tente captar o máximo de possibilidades possíveis sobre este acontecido. Então, não dá para descartar todas as possibilidades. A gente tem que considerá-las, sim, porque elas podem ter efeito. Seriam aqueles 3 andares a mais, ou eles estavam previstos ou não estavam previstos, sabe? Então, todas as formulações foram feitas, hipóteses, que no final não tiveram resposta não. Entende? Eu me lembro bem que na véspera da queda desse prédio eu estava fazendo um filme chamado A Vida Íntima de Christine Keeler. E esse filme lotou o cinema. O cinema está totalmente lotado. E foi nesse dia que foi enchida a caixa d'água. Uma caixa d'água de 15 mil litros que ficava bem em cima, no centro do prédio, que caiu. A ala que caiu. Aquilo deve ter sido o ponto final, né? Aquele peso. Felizmente, Deus não quis que naquela noite, naquela hora do cinema, acontecesse nada. Não seria uma tragédia muito maior. E foi acontecer no dia seguinte. Então, essas suposições surgiram muitas, mas o fato é que todos os exames, todas as empresas convidadas a analisar o projeto através do juizado, dos juízes, dos promotores, não chegou-se a uma conclusão final. Morreram cerca de 50 pessoas lá dentro do Comurba, aproximadamente isso. Fora aqueles que ninguém sabe o que aconteceu. Então tem muitas histórias, né? O cara estava saindo, resolveu tomar um café, quando ele voltou o prédio já tinha caído. Isso se transforma até em uma lenda, né? De tanto se falar uma coisa, por mais verdadeira que ela seja, ela vai ser mudada. Com o tempo vai mudando a versão, né? Porque são gerações que passam, cada um lembra de um jeito, fala de outro jeito. Como eu tive uma participação direta pela perda do papai lá naquele prédio, a gente lembra bem que realmente o prédio estava cedendo, o prédio estava afundando. Tanto é que não é lenda nem nada, que tinha caminhões que entravam pelo buraco do Comurba, que era o subterrâneo, e não conseguiam mais entrar. Percebia que estava baixando. Né? Isso não é lenda, isso é verdade. A verdade é filha do tempo, né? O tempo vai esclarecendo tudo devagar. Cada um a sua maneira, a sua forma de viver, a sua forma de ser. A seguir,
o pós-Comurba e as consequências que o desabamento trouxe para a população piracicabana. No bloco anterior, você conheceu o projeto do Comurba e as possibilidades que giram em torno de seu desabamento. Imagine a queda durante uma sessão de cinema. Isso seria catastrófico. Já foi grandioso, né? Foi o primeiro grande acidente da arquitetura no país. A queima do edifício Joelma veio 10 anos depois. E nós estamos falando da queda de um edifício, não tinha precedentes no país. Então isso marcou a história da nossa cidade, de certa forma a história da arquitetura no país. Era uma imagem permanente, né? Imagem permanente. Você passava lá, não tinha jeito de você não se lembrar ou não sentir, né? E por outro lado, isso impactou totalmente o desenvolvimento imobiliário de Piracicaba. Totalmente. Mesmo depois que foi derrubado, ficou um bom tempo sem os empresários terem qualquer coragem de investir e de construir. Você tem um edifício que rui e cai em queda, né, que é marco da sua força econômica, da sua força política, social, né, mostra o quanto a cidade é importante. De repente isso vem abaixo, ele traz abaixo sonhos também. Né? Então isso mexe muito com as pessoas. E durante muito tempo, né, mais de 5, 10 dias, ainda se tirava corpos dos escombros e o cheiro era muito forte. Então as pessoas ficavam muito mexidas com isso. E os jornais retratam exatamente essa sensação, a sensação de ter um grande monumento em queda, da perda das famílias, né? O número de pessoas que morreram, o nome dessas pessoas, a solidariedade dos municípios, né? Os governantes se disponibilizando a ajudar. Então o jornal retrata este momento, né? Então todo mundo tinha medo de morar em prédio, compreende? Aquilo ficou realmente na alma do povo, na alma da coisa. Então na área imobiliária de Piracicaba houve uma queda brusca, mesmo depois que foram retirados todos os escombros, né? Levou um bom tempo para isso. E Piracicaba era a cidade que vinha nessa área tendo um bom desenvolvimento, entende? Porque o Comurba não foi o primeiro prédio, ele foi apenas mais um dos que já existiam em Piracicaba. Né? O fantasma do acontecido fica na cabeça das pessoas e elas freiam mesmo. Fiquei muito abalada. Fiquei muito medrosa. Eu melhorei, mas não 100%. Eu ainda tenho bastantes reflexos. Prédios, então, nem pensar. Eu passo, entendeu? Mas agora, porque antes eu não passava nem perto. Todos para mim iriam cair. Todos. Então imaginemos o seguinte, o prédio caiu, metade sim, metade não. Então há um primeiro momento de retirada de escombros que foi dessa parte que caiu. E aí fica aquela parte em pé como um fantasma. Né? E aí o que fazer com essa parte? Então houve uma demora realmente e isso tem um impacto na memória direto, porque o cidadão está vendo aquilo todo dia. Então uma iniciativa nova de construção verticalizada, você olha para aquele prédio, você não tem vontade. Entendeu? Então isso teve um impacto muito grande, causado pela memória coletiva em esquecer esse fato, em superar essa queda. Né? Isso só foi possível com a retirada completa e você perceber que isso foi realmente um fato e que isso não pode acontecer em outros, mas a gente não deve levar isso para as outras ocasiões. Né? Mas isso precisou ser superado para a cidade novamente ser retomada ao seu progresso. Então, houve inclusive um trabalho da mídia pedindo para as pessoas rezarem sim pelas perdas, sofrer a dor, mas chamando as pessoas para continuar a vida. A gente precisa superar o fato. Né? Cada um precisa voltar para o seu trabalho, precisa produzir novamente, a cidade não pode parar e a dor tem que ser superada. Então, durante um período, estagnação por conta desse processo natural, né, de superação da perda. E aí encaminhar Piracicaba novamente
para as novas construções, né? E que isso foi retomado depois de uma década.